Enquanto a Rússia, que todos conhecemos, se estende por vastas terras da Europa, Oriente Médio e grande parte da Ásia, compartilhando fronteiras com países notáveis, existe um lado menos explorado do país: suas repúblicas autônomas. Ao todo, são 22 repúblicas, verdadeiros países dentro do país, cada uma com sua língua oficial, instituições próprias e controle parcial sobre seus recursos naturais. Essas repúblicas oferecem uma visão única e extremamente diversificada da Rússia, muito além do estereótipo frequentemente difundido. Com culturas distintas e tradições fascinantes, formam um verdadeiro mosaico étnico e histórico. Infelizmente, um mosaico que está lentamente desaparecendo. As causas desse fenômeno são complexas, e ao longo deste conteúdo vamos explorar algumas delas. No entanto, ao invés de abordar todas as 22 repúblicas de uma só vez, vamos começar pelas mais intrigantes. Comecemos pela Crimeia, uma região cujo status é internacionalmente disputado. Em 2014, após a Revolução Ucraniana que resultou na queda do presidente Viktor Yanukovych, a Rússia anexou a Crimeia, desencadeando um conflito envolvendo forças separatistas e militares russos. A história turbulenta da Crimeia é um exemplo fascinante das complexidades geopolíticas da região. Um referendo realizado pela Rússia na Crimeia, considerado ilegal pela Constituição ucraniana e não reconhecido pela ONU e por diversos governos ocidentais, apontou oficialmente mais de 90% de apoio à reunificação com a Rússia. No entanto, a votação foi amplamente boicotada por legalistas ucranianos e envolta em diversas controvérsias. Ainda assim, em 18 de março de 2014, a Rússia anexou formalmente a península, incorporando a República da Crimeia e a cidade federal de Sebastopol como súditos federais de número 84 e 85. Como resposta, a Ucrânia interrompeu o fornecimento de água pelo Canal da Crimeia do Norte, responsável por cerca de 85% da água potável da região. Isso causou um impacto devastador na agricultura local. A área cultivada caiu de 130 mil hectares em 2003 para apenas 14 mil hectares em 2017. A complexa história da Crimeia, seu status político controverso e as consequências ambientais e agrícolas de sua anexação fazem dela uma região de enorme interesse, não apenas do ponto de vista geopolítico, mas também em termos humanitários e ecológicos. A Crimeia é uma região geograficamente única, ligada à Ucrânia apenas por um estreito istmo, uma faixa de terra com apenas 5 quilômetros de largura que quase a transforma em uma ilha. Caracteriza-se por majesticidade montanhosa e um clima subtropical, elementos que muitas vezes surpreendem quando se pensa na tradicional paisagem russa. Um aspecto marcante da Crimeia é a presença dos tártaros da Crimeia, uma minoria étnica predominantemente muçulmana que representava cerca de 10% da população em 2014. Essa comunidade possui raízes profundas, remontando ao final da Idade Média e contribui significativamente para a diversidade cultural da região. No entanto, os tártaros enfrentaram períodos sombrios na história. Foram forçadamente deportados para a Ásia Central pelo governo de Joseph Stalin, como punição coletiva durante a Segunda Guerra Mundial. Com a dissolução da União Soviética, muitos começaram a retornar à península. Atualmente, a composição demográfica da Crimeia mostra cerca de 68% de russos, 16% de ucranianos e uma minoria de tártaros. Voltando ao tema do clima, pode ser interessante destacar uma república que se aproxime mais da imagem que o mundo costuma ter da Rússia: Yakutia, oficialmente conhecida como República de Sakha. Yakutia é a maior entidade política subnacional do mundo. Se fosse um país independente, seria o 8º maior do planeta em extensão territorial, situando-se entre Argentina e Índia. Apesar disso, possui uma população pequena e diversa,
cerca de 50% são iacutos ou Sakha, 38% são russos e o restante pertence a outras minorias. A região possui duas línguas oficiais, russo e Yakut, ou Sakha. O idioma Yakut, pertencente à família linguística túrquica, é falado por cerca de 40% da população. Os iacutos são conhecidos por seus traços físicos semelhantes aos asiáticos orientais, bem como por suas tradições vibrantes, como trajes típicos coloridos, culinária distinta e festivais de verão. Um dos eventos mais marcantes é o Isiak, um festival tradicional de verão, em que famílias se reúnem para celebrar com panquecas, carne de cavalo, peixe seco ou frito e o tradicional kumis, uma bebida fermentada feita com leite de égua. A capital da Iacutia é a gelada cidade de Yakutsk, considerada a cidade mais fria do mundo, com temperatura média anual de -8 graus Celsius e mínimas que podem atingir -38 graus Celsius em janeiro. A cidade é construída sobre o permafrost contínuo e é famosa por suas ricas minas de diamantes, como a Mina de Diamantes de Yakutia, uma das maiores do mundo, que ganhou destaque internacional em 2017. Além do clima extremo e da cultura vibrante, Yakutia se destaca economicamente graças às suas vastas reservas minerais, sendo uma das maiores regiões produtoras de diamantes da Rússia. Outra república fascinante é o Tartaristão, a mais populosa entre as repúblicas da Federação Russa, com cerca de 4 milhões de habitantes. Situada próxima à fronteira com o Cazaquistão, o Tartaristão impressiona por sua geografia rica, com mais de 27 lagos, 13 mil rios e extensas cadeias de montanhas. A composição étnica também é diversa, com os tártaros predominando, mas com significativa presença de russos e outros grupos. O Bascortostão é uma das repúblicas mais relevantes da Federação Russa. Sua população é composta por cerca de 36% de russos, 25% de tártaros e uma variedade de outras minorias étnicas que representam o restante. A região é conhecida por sua rica cultura e história, especialmente no que diz respeito à dança, música tradicional e festivais folclóricos vibrantes. A capital, Ufa, concentra aproximadamente 1/4 da população da República e abriga algumas das maiores refinarias de petróleo da Rússia, tornando o Bascortostão também relevante do ponto de vista econômico. Falando em diversidade, uma das repúblicas mais fascinantes da Rússia é o Daguestão, localizada ao norte do Azerbaijão, com uma costa banhada pelo Mar Cáspio. O Daguestão é lar de mais de 30 grupos étnicos e 81 nacionalidades, sendo considerada uma das regiões com maior diversidade linguística e étnica de toda a Rússia. Apesar da variedade étnica, o Daguestão não é tão diverso em termos religiosos. Cerca de 83% da população segue o Islã, ao contrário do cristianismo ortodoxo predominante no restante do país. Essa predominância islâmica se deve, em grande parte, à proximidade com o Oriente Médio e às influências culturais da região do Cáucaso. O clima do Daguestão também é mais quente, com temperaturas médias de 26 graus Celsius em julho. Avançando para outras repúblicas exóticas da Rússia, temos aquelas localizadas ao longo da extensa costa do Mar Negro. O que chama a atenção nessas regiões é o fato de que é possível cultivar uvas e frutas subtropicais, algo surpreendente para um país amplamente associado ao frio extremo. Essas regiões são ricas em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, ouro, prata, estanho e ferro. No entanto, paradoxalmente, ainda figuram entre as partes mais pobres da Rússia, com renda per capita em torno de 38 mil rublos. Esse fenômeno reflete um padrão recorrente em diversas repúblicas russas: a existência de abundantes recursos naturais, mas sem uma correspondente geração de riqueza local. Esse desequilíbrio pode ser explicado, em parte,
pela centralização do poder político e econômico na Rússia, que se intensificou especialmente a partir da eleição de Vladimir Putin em 26 de março de 2010, e não 2019. Desde então, o governo federal tem exercido controle cada vez mais rígido sobre as regiões, muitas vezes limitando a autonomia econômica e administrativa das repúblicas. Em 2000, teve início um período de extensas reformas voltadas à centralização da autoridade no governo federal da Rússia. Nesse contexto, o presidente Vladimir Putin estabeleceu os distritos federais, que passaram a exercer controle direto sobre as repúblicas e outras subdivisões administrativas, reduzindo significativamente a autonomia regional. Ao longo dos anos, houve uma perda gradual da autonomia dos governos republicanos. Um marco importante nesse processo foi a lei aprovada em junho de 2018, que rebaixou o status das línguas regionais nas repúblicas, priorizando o russo como idioma dominante, muitas vezes às custas das línguas locais, algumas das quais estavam protegidas constitucionalmente. Essas medidas demonstram uma clara intenção do Kremlin de padronizar o país sob uma única identidade cultural, política e linguística, o que muitos enxergam como um esforço deliberado de Putin para enfraquecer, ou até eliminar, as repúblicas, suas culturas e línguas em prol do controle absoluto do Estado russo. No entanto, essas regiões possuem características únicas e difíceis de serem apagadas. Geograficamente, a Rússia é um país de extensão continental, com territórios que abrangem uma grande variedade de climas e paisagens, desde as vastas estepes da Sibéria, passando pelas densas florestas de taiga, até as imponentes montanhas do Cáucaso. O contraste climático é extremo. Em algumas das cidades mais frias, as temperaturas podem atingir menos 50 graus Celsius, enquanto em outras regiões, especialmente no sul, podem superar os 30 graus Celsius durante o verão. Essa diversidade também reflete uma população imensa, com cerca de 144 milhões de habitantes, embora distribuída de forma desigual. As áreas urbanas concentram a maior parte da população, com destaque para Moscou e São Petersburgo. Mas, para entender a origem dessa vasta e complexa nação, é necessário voltar no tempo. Antes da formação da Rússia, como a conhecemos hoje, tribos eslavas viviam em aldeias independentes e frequentemente travavam conflitos entre si. No entanto, no século IX, uma cidade chamada Kiev se destacou, tornando-se o centro de um poderoso estado conhecido como a Rus de Kiev. Foi nesse período que os eslavos passaram a interagir com o Império Bizantino, adotando diversos elementos culturais e religiosos. Um dos mais importantes foi o cristianismo ortodoxo, que passou a ser a religião oficial e desempenhou um papel fundamental na consolidação da identidade russa. O período que se seguiu foi marcado por crescimento cultural e religioso, mas também por grandes desafios. No século XIII, a região foi invadida pelos mongóis, liderados pela temida Horda de Ouro, sob o comando de Gengis Khan e seus sucessores. Essa invasão iniciou um dos capítulos mais sombrios da história russa, com a imposição do domínio mongol sobre os principados eslavos. Durante esse período, o povo russo enfrentou opressão, exploração econômica e tributária, além de um declínio político. No entanto, essas adversidades também fortaleceram a resiliência do povo russo, que viria a se reorganizar e, mais tarde, formar o embrião do Estado russo moderno. No entanto, apesar das adversidades, a Rússia não se rendeu. Com o tempo, iniciou-se um processo de recuperação gradual após o período de dominação mongol. Essa reconstrução não aconteceu de forma imediata, mas foi resultado de resistência, adaptação e desenvolvimento ao longo de vários séculos. A resiliência do povo russo teve papel crucial nesse processo, permitindo que o país recuperasse sua independência e reconstruísse sua autonomia política e cultural.
Eventualmente, a Rússia emergiu desse capítulo sombrio com uma nova determinação e começou a construir seu próprio Estado e sua identidade nacional, marcando um novo ciclo histórico. No século XVII, uma figura decisiva surgiu para transformar profundamente a nação: Pedro o Grande, um dos governantes mais proeminentes da história da Rússia. Sua liderança visionária e reformista deu início a uma era de intensas mudanças e modernização, que levariam o país a um novo patamar de influência internacional. Uma de suas realizações mais icônicas foi a fundação da cidade de São Petersburgo, às margens do Mar Báltico. Planejada como uma janela para o Ocidente, a cidade se tornou um importante centro político, cultural e econômico, simbolizando a nova Rússia que Pedro pretendia construir. Além disso, Pedro o Grande expandiu significativamente as fronteiras do país por meio de ações militares estratégicas e diplomacia habilidosa. Essa expansão territorial não apenas aumentou o prestígio internacional da Rússia, mas também proporcionou acesso a recursos naturais vitais e novas oportunidades econômicas. Durante seu reinado, a Rússia passou por reformas profundas em áreas como administração pública, educação, indústria, comércio e forças armadas. Tais transformações modernizaram as estruturas do Estado russo, alinharam parte do país com os modelos europeus e colocaram a Rússia no caminho do desenvolvimento acelerado, consolidando-a como uma potência emergente da Europa no século XVIII. A Rússia passou por uma série de eventos marcantes que moldaram profundamente sua trajetória histórica. Um dos mais emblemáticos foi a invasão de Napoleão Bonaparte no início do século XIX, durante as Guerras Napoleônicas. A campanha de 1812 revelou-se um desastre militar para a França. O exército de Napoleão enfrentou uma combinação devastadora de condições climáticas extremas. A vastidão do território russo e a tática de terra arrasada adotada pelos russos. Uma estratégia em que os próprios camponeses e soldados russos queimavam plantações, vilas e suprimentos enquanto recuavam, negando aos invasores qualquer possibilidade de sustento. Quando Napoleão finalmente chegou a Moscou, encontrou a cidade abandonada e incendiada pelos próprios russos. Sem suprimentos, sem abrigo e diante do rigoroso inverno russo, as tropas francesas foram forçadas a uma retirada catastrófica, sofrendo enormes perdas. Essa campanha consolidou a vitória estratégica da Rússia, que desempenhou um papel crucial na derrocada final de Napoleão. Apesar dessa vitória no cenário internacional, o século XIX também foi marcado por tensões internas crescentes. O povo russo estava cada vez mais insatisfeito com o regime autocrático, especialmente diante das más condições de vida, desigualdade social e repressão política. Essas tensões resultaram em duas revoluções significativas: a Revolução de 1905 e a Revolução de 1917. A Revolução de 1905 foi impulsionada por protestos populares, greves e levantes militares, como o motim no encouraçado Potemkin. A revolta foi uma reação ao regime do czar Nicolau II e não Nicolau I, que reinou no início do século anterior. E, embora não tenha derrubado o regime, forçou o czar a prometer reformas, como a criação da Duma, parlamento russo, ainda que com poderes limitados. Porém, foi a Revolução de 1917 que de fato transformou a história russa. Esse evento resultou na queda definitiva do czarismo e no estabelecimento de um governo liderado pelos bolcheviques, um grupo revolucionário socialista radical, chefiado por Vladimir Lenin. A revolução teve repercussão global e marcou o início do regime comunista na Rússia, que viria a se consolidar como a União Soviética. A importância de Lenin para a história russa é tamanha que, mesmo após sua morte, seu legado continua presente de forma simbólica e física. Lenin
faleceu em 1924, após sofrer 3 derrames, entrando em um estado de coma pouco antes de morrer. Em vida, ele expressou o desejo de não ser transformado em ícone eterno. Queria um enterro simples, ao lado da família. Entretanto, o governo soviético decidiu preservar seu corpo, contrariando sua vontade, e o colocou em exposição pública como símbolo do novo regime. Até hoje, seu corpo está embalsamado e exposto em um mausoléu situado na Praça Vermelha, em Moscou. O mausoléu original era de madeira e temporário, mas acabou sendo substituído por uma estrutura permanente de pedra. Especialistas mantêm o corpo conservado com técnicas avançadas de embalsamamento, sendo um dos exemplos mais curiosos de preservação pós-morte no mundo moderno. A manutenção desse símbolo ainda hoje, sob o governo de Vladimir Putin, gera polêmicas e debates entre os que defendem o legado soviético e os que desejam enterrar Lenin conforme seu desejo original. De acordo com fontes disponíveis na internet, cerca de R$173 mil por ano, o equivalente a mais de R$1 milhão acumulados ao longo dos anos, são gastos para manter o corpo mumificado de Vladimir Lenin em condições ideais de preservação. Durante a crise global de 2020, essa despesa passou a ser questionada por parte da classe política russa. Um dos casos mais curiosos foi a sugestão do político Vladimir Zhirinovsky, que propôs a venda do corpo de Lenin como uma forma de reduzir custos públicos e reinvestir o dinheiro em setores essenciais. Segundo ele, haveria interesse por parte de países comunistas, como China e Vietnã, e a venda poderia render milhares de dólares. No entanto, a ideia não avançou, já que o presidente Vladimir Putin parece preferir manter o controle estatal sobre esse importante símbolo histórico, mantendo Lenin como parte do patrimônio ideológico da Rússia moderna. Quando falamos da história recente da Rússia, é essencial mencionar a queda da União Soviética, ocorrida em 1991, pondo fim ao maior Estado comunista da história. Esse colapso foi resultado de uma combinação de crises políticas, econômicas e étnicas. A economia centralizada soviética estava em colapso, gerando escassez de produtos básicos, inflação e insatisfação generalizada. Além disso, diversos grupos étnicos e culturais dentro da URSS passaram a exigir maior autonomia ou independência, gerando tensões e conflitos internos. As reformas propostas por Mikhail Gorbachev, conhecidas como perestroika, reestruturação, e glasnost, transparência, buscavam modernizar e salvar a União Soviética, mas acabaram acelerando seu colapso. A situação se tornou irreversível quando, em sequência, várias repúblicas soviéticas começaram a declarar independência. A própria Rússia, sob a liderança de Boris Yeltsin, desempenhou um papel decisivo nesse processo. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir oficialmente, e as repúblicas que a compunham se tornaram estados independentes. Hoje, a Rússia é um país complexo, com características únicas, desafios internos e papel ativo no cenário global. O governo russo mantém uma posição firme em diversos temas geopolíticos, como o conflito com a vizinha Ucrânia, recusando propostas de cessar-fogo e enfrentando pressões internacionais por um acordo, sem, no entanto, recuar em suas decisões. Claro, há muitos outros aspectos relevantes sobre a Rússia que ainda não foram abordados neste vídeo, mas que podem ser tratados em próximos episódios. Por isso, deixe seu comentário abaixo com suas impressões sobre a Rússia e temas que gostaria de ver aprofundados. E se você ainda não assistiu, confira o link ao final deste vídeo para saber mais sobre a situação atual da guerra na Ucrânia. Um cordial abraço e até breve.